Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bytecast, podcast do Legal Bytes. Estou hoje aqui com... Olha só, tecnologia e direito na palma da sua mão. Gente, eu tô enxergando tudo aqui, tá? Tá, coisa linda, galerinha. Mais um episódio, estamos no ar, o Bytecast, Legal Bytes, né? Direito e tecnologia na palma da sua mão. Hoje o assunto é sensacional, mas antes, lembrar todo mundo de se inscrever no nosso canal aí do Legal Bytes, o nosso site, legalbytes.urb.com, muito artigo irado, muito conteúdo bacana de realidade aumentada. Eu tô aqui porque o assunto tem a ver com isso aqui, tá? Óculos de realidade aumentada, inteligência artificial, Ianzinho, Gui e Pablito. Trio maravilha para falar com a gente. E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia, gente. Primeiro agradecer aí pelo espaço, esse fórum, a gente ter a oportunidade de trocar, falar um pouco do nosso time de XR, falar como esses óculos de realidade virtual estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E vamos fazer essa troca acontecer. Valeu, galera. Muito bom estar aqui mesmo. Muita gente craque de um assunto que é maneiro, é novo. Acho que todos os papos são legais, ainda mais quando a gente mistura com o jurídico. Começa a ver a profundidade da parada. E é um tema maneiro mesmo. Eles que são craques pra caramba nesses assuntos aí, eu venho só trazer um pouquinho de background de produto e falar um pouquinho de AI também. E aí, Pablito, se apresenta aí pra nós. Oi, e aí, gente? Agradecer muito vocês pelo convite. Eu acho que abrir as portas para a gente poder falar um pouco sobre essas novas tecnologias que vão aumentar ainda mais a conexão das pessoas com o mundo digital. É uma oportunidade incrível para isso. Legal. Bom, eu queria saber, vocês estão na equipe de XR aqui do URB, e eu queria saber um pouquinho de cada um, quando é que despertou essa curiosidade, essa vontade de trabalhar com essa tecnologia que é tão nova, né? Vocês trabalham há tanto tempo nessa área, eu fico imaginando que várias barreiras devem ter acontecido por conta da tecnologia da época. E como é que vocês passaram por cima dessa barreira e iniciaram, né, um interesse por essa tecnologia? Perfeito. Vou começar aqui. Então, quando a gente fala de barreira, acho que toda nova Puxa tecnologia... um pouco o mic aí, meu pitch. Toda nova tecnologia vai ter essa barreira e eu acho que quando a gente vai construindo ela, que a gente vai entendendo quais são esses pontos frágeis, onde que a gente pode realmente usar essa barreira de proteção, usar essa barreira para avançar. Mas eu me formei em design na PUC em 2015. Só que o design, para mim, hoje, ele funciona muito como modo de pensamento. Então, eu abandonei um pouco o design gráfico, fui para o lado de arte, videoarte, filme, fiz muita produção cinematográfica. E aí eu tive a oportunidade de viajar para Nova York. E aí coincidiu que, na época, estava tendo a Semana de Realidade Virtual. Eu falei, cara, o que é isso? Óculos e tudo mais, não sabia. E aí eu fui para um evento de curioso mesmo, comecei a ver muita coisa, muito conteúdo. Mas como assim? É um vídeo. Então, a minha ponte que eu entrei nisso foi um vídeo, porque dentro da realidade virtual a gente tem aquela questão do vídeo 360, que é quando a gente usa a câmera 360, parecido com o Google Street View. Eu falei, se é vídeo, já é um pouco dentro do espectro do que eu trabalho. Vou estudar aqui, entender como funciona e tudo mais. Enfim, eu sou um pouco cara de pau, né? Teve um brasileiro que estava dando uma palestra, eu falei, cara, eu vou colar nele. Quando ele sair do palco, eu vou colar nele e perguntar o que é isso, para ele me explicar. E aí foi muito melhor. Ele me abraçou, me levou para todos os eventos, me apresentou todo mundo. Então eu fui do 0 ao 80 muito rápido. Quando foi isso? Isso foi em 2016. Ou seja, eu não tinha nenhum conhecimento sobre. Em uma semana eu já sabia quais eram os problemas da tecnologia, qual ponto a tecnologia estava, como a gente coloca ela ao público e tudo mais. E aí eu voltei para o Brasil, eu pesquisava VR, né, que é a sigla em inglês para realidade virtual, que é Virtual Reality. Aí o que acontece? Eu colocava VR, o que tinha no Google? Vale refeição. Eu só achava isso. Então a gente vê que aqui no Brasil, hoje ainda é um pouco, mas na época a gente tinha muito pouco acesso à informação sobre realidade estendida. Tanto hoje você pega a Associação Brasileira, a XRBR, a gente tem um pouco mais de 100 empresas. Para um campo desse enorme, 100 empresas é muito pouco. Estou falando de todos os setores, saúde, energia, óleo e gás, tudo são 100 empresas, ainda é pouco. Então foi nesse lugar que eu descobri a tecnologia. E quando eu voltei para o eu falei, não tem nada aí que isso me motivou muito. Eu falei, cara, é um marketing, preciso descobrir. Já tinha a ver com vídeo, tinha a ver com arte, tinha a ver com design também.
Então, meio que foi uma extensão de um trabalho que eu já venho desenvolvendo aí ao longo da minha vida. Eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, fazendo vídeos também. Falei, cara, é isso. Não quero ir para design, porque na época era fazer e-mail marketing. Eu não fiz uma faculdade de 4 anos para fazer e-mail marketing. E aí esse lado me chamou muita atenção. E aí foi desdobrando para a realidade aumentada, a realidade virtual. Então foi assim que eu entrei nesse mundo do XR. Legal. Você... Deixa o Pablito começar também. Bom, então, a minha história ela já vem recheada de coisas, assim, não cheguei a viajar para Nova York, né? Mas eu consegui sair de uma região onde tecnologia chega muito por último. Eu vim da região norte do país, então quando a tecnologia chega lá, ela já chega muito defasada, às vezes até já com muita coisa já rolando no mundo. E eu sempre fui uma pessoa muito incomodada. Então, quando eu sou publicitário de formação, tenho 12 anos em publicidade, e a forma como eu enxergava a publicidade, eu sempre entendi que assim, não era possível que eu ia ficar a minha vida inteira fazendo print para revista, print para jornal, pensando em filme para TV, ou acabar fazendo apenas conteúdos para fazer postagem. Então, isso sempre me incomodou. E aí eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de trabalhar numa agência que tinha um drive um pouco diferente. Eles eram uma agência que não nasceram no mundo off, eles já nasceram no mundo mais digitalizado. E lá a gente foi instigado a sempre pensar fora da caixa, literalmente. E isso me fez ver o mundo através de uma perspectiva que a gente podia trazer muito mais do que um anúncio de revista. Se a gente fosse trazer um anúncio de revista, ele tinha que ter algum tipo de tecnologia que pudesse sair fora do convencional. E aí foi quando eu comecei a descobrir muita coisa, principalmente relacionada à realidade aumentada. E isso me deu a oportunidade de explorar criativamente e fazer diferença nas contas que aquela agência atendia. A gente conseguiu trazer impacto significativo. Então, a gente principalmente aqui no Goiás. Quando eu saí da região norte e vim para o Goiás, a gente se depara com algumas barreiras culturais também. E diferente do Rio, São Paulo, apesar de ter poucas empresas que já trabalham com tecnologias assim, aqui no Goiás tem bem menos ainda. Então, foi uma barreira muito difícil da gente atravessar. Mas quando a gente atravessou com muito sucesso, entendeu? Então, eu acho que isso me despertou cada vez mais a curiosidade de aprender coisas novas. Muito maneiro. Eu até falei para eles falarem primeiro porque eu acho maneiro ouvir eles falando. Eles são pioneiros na parada. Meu background é de design de produto. Então, durante a minha vida de trabalho, sempre foi pensar como é que faz um produto digital dar certo. E aqui no Uber eu entrei como designer de produto. Só que em um certo momento eu notei que eu queria trabalhar um pouco mais com comunicação. Me juntar com a galera, que na época era audiovisual, o pessoal que falava de comunicação, marketing, e pensar como é que eu posso ajudar o Uber a se comunicar melhor, como é que a gente pode fazer um link melhor entre produto e comunicação. E foi quando eu já estava nesse time que eu conversei com o Ian, conversei com o Pablito, e vi da gente tentar trabalhar, principalmente do meu lado, como é que a gente pode usar o conhecimento de produto para conectar com XR, com realidade aumentada, para a gente trazer isso para o produto, trazer isso e fazer um pouco do que eu gosto. Quando eu mudei para trabalhar com comunicação, foi nessa ideia do, cara, e se a gente fizer desse jeito, sabe? E se a gente fizer isso? É um pouco dessa parte de provocação e imaginar como é que a gente pode trazer uma tecnologia nova como essa e puxar para o produto e falar, cara, e se a gente fizer isso, sabe? É um pouco do que eu gosto de fazer aqui. Eu acho que eu aprendo muito com eles. Eles são pioneiros, trabalham com isso já há muito tempo. E é muito bom conversar com eles para trazer isso para uma outra visão, sabe? Que é o que eu acho mais legal. E é o que a gente acaba fazendo com inteligência artificial também, sabe? É literalmente como é que a gente puxa isso para fazer do nosso jeito, fazer de um jeito diferente. Acho que é a provocação que eu
mais faço aqui. É uma bagagem que você carrega, que você tem com eles, na verdade, e depois consegue até expor isso, né? E passar com a tua visão. Deixa eu só quebrar a quarta parede e falar pra galera o seguinte. Eu fiquei refletindo sobre isso aqui. Vocês estão vendo o Pablito aí na tela. Ele tá aqui na tela pra todo mundo, mas pra gente não ficar olhando pra televisão toda hora aqui e parecer estranho pra vocês que estão assistindo, a gente colocou um retorno atrás da nossa câmera externa, que é a nossa câmera 1, então a gente consegue olhar pra vocês, ao mesmo tempo olhar pro Pablo, que tá falando com a gente daí, só pra não parecer que a gente não tá dando atenção pra ele do lado de cá. Só pra avisar a galera sobre tudo isso aí. Vamos pros Pablos. E aí tem um ponto interessante que eu acho que, quando a gente fala de barreira, eu acho que ficou muito intrínseco tanto no Pablo, quanto em mim, quanto no Gui. Que a gente quer ir além dessa barreira. Eu acho que essa visão além, que a gente vê o campo depois da barreira, que eu acho que move a gente a querer descobrir, a querer entender novos ares. E é uma zona que ainda não foi explorada. Então a gente pode errar como a gente pode acertar. Com erro a gente aprende, claro, e com acerto ele movimenta, ele fomenta a gente mais para frente. E é engraçado que a gente nunca tinha conversado assim, mas é um ponto que se ressalta quando a gente para olhar esse time que hoje é reduzido. São 3 pessoas, mas temos muitas pessoas ao redor, o Otto também. O Otto é o nosso estagiário. Essa estagiário. Sou estagiário Tem daqui da galera. bastante troca. E com relação à tecnologia, né? Hoje a gente está vendo uma porção de AI saindo que, ao meu ver, assim, facilitam de forma substancial o trabalho, né? Que vocês têm, por exemplo, fazer um objeto 3D. Hoje em dia você só descreve o objeto, sai o objeto 3D, né? Como é que vocês estão vendo essa evolução da tecnologia a favor do trabalho de vocês? E vocês conhecem alguém que sei lá, é contra essa evolução? Enfim, a AI vai tomar meu trabalho, por exemplo. Perfeito. A AI, no nosso lado, realmente, eu acho que tem 2 pontos, né? Tem esse viés dela realmente conseguir otimizar nosso trabalho, mas também tem o viés da gente conseguir ter acesso a mais informação. Então, em vez de eu jogar no Google uma pergunta e o Google me dá site, alguma coisa, a AI consegue construir uma narrativa para a gente sobre aquele contexto. Então, se eu, por exemplo, perguntar o que é a AI para o próprio ChatGPT, ou seja qual for, ela vai me dar um contexto, ela não vai só falar, AI é isso. E conforme você vai trabalhando ainda mais esse AI, melhor você vai trazendo suas respostas. Então, na verdade, é muito a gente saber como perguntar. Então, por exemplo, eu quero saber se isso é assim. Se eu perguntar de outra maneira, ela vai me dar outra resposta. E aí, no caso de 3D, o Pablo, vou até passar para ele, que o Pablo é um especialista em 3D, mas tem até um exemplo que eu vi que hoje em dia, por exemplo, você pega uma AI e você pede um objeto em 3D, hoje o trabalho para você modelar um objeto 3D é um trabalho grande. Você tem que usar diversos softwares, demanda um tempo, demanda você ter que ver a luz, a textura, enfim, todos esses detalhes. Uma AI gerar isso, não necessariamente esse vai ser o objeto final que você vai usar, mas ela já está te dando ali uma estrutura para você trabalhar em cima. E aí com isso a gente ganha tempo. E quando a gente fala de ganhar tempo, enfim, otimiza o trabalho, ajuda a melhorar a qualidade final do objeto, mas vou deixar o mestre do 3D falar melhor. Que isso, mano. Eu tenho uma visão, assim, que eu considero ela um pouco particularmente minha, mas eu enxergo o seguinte: a gente passou milhares de anos coletando informações e nos últimos anos a gente começou a digitalizar essas informações. E só que isso criou uma lacuna gigantesca no mundo real. E hoje essa lacuna ela precisa ser preenchida de alguma forma. E assim, nós temos hoje algumas tecnologias que estão surgindo para preencher essa lacuna. A gente tem tanto inteligência artificial, como também a gente tem a VR e AR, justamente para preencher essa lacuna. Por quê? Cada vez mais a gente vai precisar trazer essa informação do mundo digital para o mundo real. Só que no mundo real, tudo é tridimensional. A gente é muito acostumado a ver tudo em algum tipo de tela. Então, eu estou aqui hoje em uma tela, entendeu? Mas a percepção humana, ela é tridimensional. Então, hoje a gente já está começando a criar, digitalizar o mundo real, transformando ele em 3D,
para poder levar para o mundo digital e trazer informações para o mundo real. Então, assim, cada vez mais o mundo vai ser escaneado tridimensionalmente, entendeu? Então, a gente vai ver isso. Inclusive, um dos pontos, eu até, acho que tem umas 2 semanas, eu entrei em um debate com um amigo que a gente questionava ali um pouco ali até que ponto o mundo vai ser digitalizado tridimensionalmente. Porque eu não sei, acho que a gente até já falou sobre isso uma vez, você tem ali aqueles robozinhos aspiradores. Aqueles robozinhos, eles mapeiam a sua casa tridimensionalmente. Imagina que, tipo assim, em algum lugar, em algum servidor, alguma empresa está tendo acesso à sua casa tridimensionalmente. Entendeu? Ela sabe que você tem uma geladeira de uma marca tal, de que essa marca, esse modelo é de tal, vai saber que esse modelo é de tal ano, que já pode estar prestes a ser troca, você já pode estar precisando trocar ele. Então, assim, tem uma sequência de informações que o mundo real vai trazer para o mundo digital e a gente vai trazer essas informações de volta. E aí a gente vai usar muita inteligência artificial aliada à realidade aumentada. E aí a gente vai conseguir preencher essa lacuna. E até para complementar o Pablo, um exemplo disso que a gente tem é a IoT, Internet das Coisas. Então, quando a gente começar a avançar, a gente começar a ter rede de 5G, que ainda vai demorar um pouco, porque tem uma questão de estrutura, tem que ter mais antena, porque o sinal, enfim, é outro tipo de sinal, a gente começa a ter esses objetos conversando entre eles. E aí, essa inteligência artificial, ela começa a ser uma moderadora dessa comunicação entre os objetos. Só que ela está captando sua informação. Então, e aí bate muito nessa questão jurídica. Até onde eu quero que esse computador digitalize a minha casa e saiba como eu estou vivendo, saiba qual é a minha rotina. Porque tem até aquele filme Her, né? Tem uma hora que ele faz uma pergunta: posso acessar as suas informações? Quando ele fala assim, é isso. Então, até onde essa pergunta já foi feita para a gente, se a gente quer esse acesso total à digitalização da nossa realidade? Porque quando o Pablo fala dessa digitalização de realidade, isso já é comum. Então, como é que o carro anda sozinho? Ele tem um scanner ali, usando o LiDAR, que ele consegue ver a realidade. Só que como é que ele faz? É tipo um sonar, ele mapeia aquilo. Então, eu já criei um asset 3D. E aí vai muito de como a empresa vai usar esse asset. O próprio iPhone hoje também já consegue digitalizar sua casa e tudo mais. E aí, respondendo àquela sua segunda pergunta que você fez, o lado ruim da coisa, eu acho que a gente começa a ter um lado pejorativo quando a gente usa AI e a gente morre ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Busquei uma informação e utilizo a informação que ela me deu, sem eu validar a informação, sem eu juntar com outra informação. E a gente vê que está acontecendo muito isso em faculdade. Então, hoje já tem ferramentas que conseguem identificar se você usou AI ou não. Pô, o próprio... Depois daquela... O Gui fez uma... Desculpa te cortar. Nada. O Gui fez uma apresentação brilhante, inclusive. Mais uma vez, parabéns. No nosso Content Space. Depois daquilo ali, isso entrou muito na minha cabeça. Porque... quais AIs conseguem identificar? Pô, e aí o que eu fiz? Eu fiz vários textos no ChatGPT, só pra testar mesmo, e eu tinha vários textos meus de blogs antigos. E aí o próprio ChatGPT, eu perguntei pra ele, eu falei, você consegue identificar o que é um texto seu ou não? Aí ele, não é dele, né, mas enfim, do programa. Aí ele, eu posso tentar. E aí eu mandava um meu e mandava um dele. E aí ele falava, esse aqui é meu, esse aqui não. E aí eu juntava os dois, ele falava assim, esse trecho é meu. O próprio ChatGPT consegue identificar um texto dele. Então não precisa talvez de outras. O próprio ChatGPT já identifica. Eu falei, gente, então é verdade. Eu ficava muito, cara, como é que você cria várias... Isso é tudo matemática, né? Enfim, inteligência é inteligente suficiente para descobrir se ela escreveu aquilo se baseando em dados, códigos ou tipos de palavras ou correspondências de resposta ou não, né? Mas continue. O próprio ChatGPT já consegue fazer isso, é loucura. Não, acho que era exatamente esse ponto. Então, o lado ruim, assim, vamos dizer, de uma inteligência artificial, eu acho que primeiro dar autonomia para ela para tomar essas decisões. Então, desde uma decisão simples de ela ter autonomia de comprar um objeto para sua geladeira ou não. Mas é só um iogurte, mas é um primeiro passo ali. Imagina o futuro, o que vai estar sendo. Ela começa a entender seus hábitos. E aí, qual o lado ruim disso? Fizeram um hackearam alguma empresa, algum sistema. A pessoa tem tudo sobre você. Ela vai saber do seu cotidiano, ela vai saber sobre isso. Isso vai para um lado de marca. Até a gente tem essa coisa, o telefone está me ouvindo. Então, a gente treinando isso, a AI, às vezes ela vai falar coisas pra gente que nem eu sei, coisas que nem eu me conheço. Mas que em algum lugar ela juntou os algoritmos e juntou e falou, o Ian gosta de pasta de atum. Eu nunca provei pasta de atum. E aí eu vou experimentar e vou gostar. Então, isso é um lugar muito... E aí entra toda essa questão de jurídica.
Quais são essas barreiras, esses limites até onde ela vai, onde ela pode ir e onde ela não deve ir? Sobre o caso do Walmart, da mulher grávida, que a empresa, né, o Walmart, começou a mandar, sabe desse caso, Gui? Eu sei que o Walmart já abusou um pouco dessa parte de recomendação. Aí ele começou a mandar propagandas sobre gravidez, sobre roupinha de bebê, fralda e etc. E aí começou a cair também na caixa do pai da menina. Aí o pai, vem cá, eu tô recebendo isso aqui direto no inbox e tal. Aí ela falou, não tem nada, não tô grávida. E aí acabou que ela foi fazer o exame por conta disso e estava grávida. Chá de revelação do Walmart. Soube, cruzando os dados, tem isso, tá documentado, tá em livro. Através do cruzamento de dados, a inteligência artificial foi capaz de saber antes mesmo que a mulher estava grávida. Uma loucura. É exatamente, eu não sabia, mas é exatamente o exemplo dessa. Porque a inteligência artificial, ela com certeza vai conseguir cruzar dado numa velocidade muito maior do que a gente vai conseguir analisar. Porque ela tem diversos inputs ali e tudo mais. Então essa é uma questão. Até onde será que eu quero essa análise ou não quero essa análise? A Lei Geral de Proteção de Dados veio muito para segurar, né, conter o que as empresas estavam fazendo com os dados. E o que acontece hoje é que você fica atrelado ou não, vinculado ou não à política de uso dos seus dados. Mas, na verdade, assim, a política, assim, no cotidiano, o que acontece? Você quer usar aquela ferramenta, você quer usar aquele app. Você nem vê os termos de uso, você só sabe que quer usar e aceita e vai embora, porque senão não vai conseguir usar. E aí eu estou dando o meu exemplo, porque eu escaneio a minha casa o tempo todo, para ficar testando, para ficar treinando com o celular. E realmente, cadê os dados? Já devem ter subido há muito tempo. Que entra, hoje em dia essa discussão ela está até mais acalorada, que é justamente o ponto em que até que ponto os governos vão interferir nessas informações. Eu dei o exemplo dos robozinhos aspiradores de casa, porque 99% deles são de fabricação chinesa. Alguns têm desenvolvimento de software na China, outros têm desenvolvimento de software nos Estados Unidos, por exemplo. E assim, pode chegar em um momento que essas informações elas vão ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que a gente está no momento de entender justamente até que ponto a gente vai permitir, que nem o Ian falou, até que ponto a gente vai permitir esse tipo de análise da nossa vida mesmo interna. Porque assim, a gente entende que hoje assim, o telefone está escutando a gente. Beleza, eu posso ir lá, desativar ali, tudo bem. Mas cada vez mais coisas têm acesso à internet. Então, por exemplo, tem gente que já tem uma geladeira que tem mais internet do que eu tenho no meu celular, entendeu? E aí, quando entra na questão da inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai personalizar individualmente todas essas informações. Então, a gente tem um ponto que o conteúdo ele vai ser criado não mais para um grupo, ele vai ser criado especificamente para mim, porque uma inteligência artificial vai poder trabalhar ali em cima, entendeu? Mas isso não quer dizer que vai ter só coisas ruins. Tem coisa muito boa, por exemplo, quando a gente pega ali o Google Maps, por exemplo. O Google Maps está implementando já uma ferramenta chamada Live View, que usa inteligência artificial para entregar informações importantíssimas que a gente vai ter. Acho que assim, todo mundo aqui já andou de carro e tentou dirigir usando a navegação GPS convencional. Quantas vezes você não errou quando que vira à esquerda 300 metros? Acho que todo mundo aqui já errou isso alguma vez, entendeu? E, assim, essas tecnologias elas vão vir para poder facilitar a nossa vida. A gente vai ter muito mais informações da nossa vida, do mundo real, para a gente poder explorar de uma maneira mais simples, sem precisar puxar um celular às vezes. Entendeu? Essas tecnologias, a inteligência artificial aliada a essas outras tecnologias, vão dar essa flexibilidade para a nossa vida, vai diminuir muito a nossa carga cognitiva de estar o tempo inteiro analisando tudo à nossa volta.
Eu acho que nesse papo que a gente falou de AI, falou um pouco de mudança, a gente trouxe um pouco até das aspas que você trouxe na sua pergunta, né? Será que a AI vai roubar o meu trabalho? E, cara, a minha visão é de que toda mudança tecnológica, seja a invenção da roda ou a internet, mudou como as pessoas faziam as coisas. E não vai ser diferente com a AI. Eu não acho que o temor das pessoas tem que ser, será que a AI vai substituir o meu trabalho? Eu acho que a forma como as pessoas usam a AI para fazer o trabalho de forma diferente, seja melhor, seja mais rápido, seja mais detalhado ou mais personalizado, eu acho que vai mudar como cada empresa, cada pessoa, cada autônomo faz o próprio serviço. Isso vai mudar o quanto que você depende de outra pessoa ou para que você depende de outra pessoa. E eu acho que até no ponto nesse papo a gente fala muito sobre não usar a AI apenas para resumir um e-mail ou alongar um e-mail, encher linguiça, ou pegar um texto e resumir, ou pegar um texto e falar, bota mais algum conteúdo aqui sobre isso. Eu acho até que a questão acadêmica, né, a parada de você identificar se um texto é AI ou não, se é plágio ou não é, eu acho que isso é um aspecto, mas para mim, principalmente hoje, até a internet, aquela questão da gente jogar no Google ou jogar na AI. Hoje a gente joga no Google e a gente sabe que o SEO vai trabalhar para entregar o conteúdo com o melhor fit nas suas keywords. E o Google é dessa forma. O ideal é você pegar o conteúdo que você quer saber, escolhe umas palavrinhas e joga ali e ele vai te dar o melhor resultado. Na AI é diferente. Na AI é o contrário. Quanto mais você especificar, quanto mais você falar o que você quer, para que você quer e principalmente quem é você, vai dar o melhor resultado. Então eu acho que muda-se a ideia do, cara, eu tenho que saber procurar a melhor resposta, que eu acho que é o mindset hoje, mindset de escola, é fazer a criança ou o adolescente dar a melhor resposta. No Google a gente também procura o melhor resultado de busca, o Google faz isso pra gente. Na minha cabeça, a AI faz com que a gente faça as melhores perguntas, né? Pense melhor como perguntar, como ir até o conhecimento, para ele dar pra gente o que a gente quer, na linguagem que a gente quer, do jeito que a gente quer, pro uso que a gente quer. Então eu acho que isso se reflete na vida profissional, sabe? Se você souber usar, se você souber como perguntar, e eu não acho que é muito de sete cabeças, eu não acho que tem uma prompt mágica, eu acho que aquela profissão existe uma profissão, né? Não sei se vocês estão ligados, que está surgindo a profissão do criador de prompt. É o cara que ele é profissional em fazer a prompt. Só que, cara, a gente ouve falar de AI que faz essas paradas há 6 meses. Pô, daqui a 4 anos, 5 anos, a dificuldade não vai ser fazer a prompt. Assim como há uns 30, 40 anos atrás, não era tão fácil chegar na internet e procurar alguma coisa, procurar um produto. Hoje é. Então, o que antigamente a dificuldade era você chegar na internet onde você quer fazer alguma coisa, não vai ser a dificuldade daqui a pouco. Então, eu acho que é muito como você usa, como você olha, se você está familiarizado. E, cara, principalmente, se você consegue olhar para a AI ou para essas tecnologias e entender que aquilo pode ser uma solução, pode fazer parte da solução. Eu acho que é conhecer para poder integrar isso no que você pensa, no que você faz. E eu acho que a visão, para mim, de qualquer tecnologia nova é essa. Eu não estava aqui quando inventaram a internet, então eu não vi como é que foi essa galera que achou que ia perder o emprego por causa da internet, achou que ia perder o emprego por causa do Google, achou que ia perder o emprego por causa de rede social. E assim, é o que está acontecendo agora, né? As pessoas ficam preocupadas com isso. Eu não gosto de... Eu não sou um especialista no assunto, mas eu gosto de pesquisar sobre isso. E quando alguém fala isso comigo, eu não acho maneiro falar, não, ninguém vai perder o emprego por causa disso. Acho que não é esse o ponto. Vai mudar, as coisas vão mudar. Vai ter profissão que vai mudar. Assim como outro dia eu estava falando com o Otto sobre como a internet mudou o direito. As pessoas passaram a poder procurar por documento, procurar jurisprudência. Vai acontecer o mesmo tipo de mudança com a AI. Eu acredito, né, que AI, realidade aumentada, virtual, são coisas que vão mudar como as pessoas fazem as coisas. Isso para mim é certo. Então é muito ver como é que vão ser essas mudanças, esperar, acompanhar, se adaptar. Eu acho que a AI está evoluindo num nível que não dá para acompanhar, sabe? Não tem como acompanhar, não tem como saber tudo que faz. Então é meio que não é nem forçar um interesse, é você procurar ver o que
dá pra você entender no seu meio, cada um no seu meio, nos seus interesses. Conhecimento É. atrás dele, né? Pô, vou levantar... Não é polêmica, vai. Eu quero a opinião de todos presentes. Tava com a minha coroa, tava com a minha mãe. Hoje enfim, não sei o dia direitinho, mas tava semana passada com a minha coroa. No mercado, tá? Não tem nada a ver com inteligência artificial, mas eu quero a opinião sobre tecnologia e sobre perder empregos. E tem o mercado no Meier, né? E aí, filas astronômicas no mercado, perto de Páscoa, aquelas coisas todas. E tem o guichê rápido, que é onde você só faz o teu bip, pô, vazio. E a minha mãe não queria ir lá. Não queria. Eu falei, qual é o problema, mãe? A gente tá com, enfim, 12 cervejas. Eu só vou passar o bip das cervejas e vou pagar no meu cartão. A minha mãe não queria ir. E aí eu fiz, fora, porque eu, enfim, correndo, né, pressa e tudo mais. E a mãe ficou bolada e me deu o seguinte argumento. Se eu continuar fazendo isso, pessoas vão perder o emprego. Aquilo entrou na minha mente, pô. Porque eu fiquei... Porque aí eu, na hora, bolado, né, eu falei, pô, tu vai demorar. E ela me fez esperar ela pra comprar 2 pães, tá? Real, 2 pães de forma. Numa fila, porque ela não queria que pessoas perdessem o emprego. Minha mãe é desse tipo de pessoa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, ô mãe, como assim perder o emprego? A vida vai ser muito mais fácil se fizer isso. E aí ela falou, beleza, mas pessoas que não têm condições de trabalho... O que ela falou, o termo que ela falou são trabalhos comuns, assim, digamos assim, mais fáceis pro povão. Pra galera que realmente precisa de uma primeira oportunidade, ou pra galera que não teve uma oportunidade pra ter algum tipo de trabalho que possa complementar uma renda ou que possa iniciar uma renda estável pra pessoa depois estudar ou crescer na vida, como um atendente de supermercado. E ela levantou o exemplo do meu avô. Meu avô sempre foi muito humilde, e ele consertava a máquina de escrever. E quando chegou o computador, ele sim ficou desempregado e ele coloca sim a culpa na tecnologia. Minha família é contra a tecnologia, principalmente sobre os computadores. Porque meu avô perdeu o emprego e depois passou a viver de bico. E aí minha mãe trouxe esse argumento pra mim. Então isso ficou na minha cabeça o fim de semana inteiro. Pensando, cara, talvez o quanto os governos precisam talvez também entender sobre uma parcela da sociedade que realmente não tem acesso. E a gente tá falando de inteligência artificial, mas tem gente que não tem acesso a, sei lá, água potável, a comida. E pessoas que também precisam de um tipo de trabalho básico, entre aspas, básico, porque não tem um tipo de educação primária como pessoas possam ter capacidade e privilégio para ter, e governos precisam ter um tipo de pensamento voltado para esse tipo de parcela da população, onde a inteligência artificial possa cada vez mais... Como a inteligência artificial vai ajudar esse tipo de parcela da população? Talvez o bem, Pablo, seja o bem dentre os maus que possam causar, seja como a gente pode usar a inteligência artificial para diminuir a desigualdade. E aí usar ela para pegar essa galera e falar, pô, como essa galera pode entrar no mercado e não como ela vai sair. Como foi o exemplo desse caso que minha mãe me falou. A minha mãe ficou meia hora numa fila esperando para pessoas não perderem emprego. Assim. E são pessoas porque ela conhece há 10 anos no Pedro ali no mercado, no mercado, que estão ali, são senhorinhas e tudo mais, brincando. E aquilo entrou na minha cabeça, gente. Do tipo, essa parcela da sociedade que não tem condição de estudar, de se aprimorar. Gente, desculpa, não tem condição, não sabe o que é uma AI. Não sabe o que é um... Eu mostrei pra minha mãe o ChatGPT. Cheguei em casa. Falei, mãe, tá vendo isso aqui? É isso, eu faço isso. Ah, minha mãe, isso é coisa de não sei o quê. Existe isso, gente. Isso é a maioria da população do Brasil. Talvez não é do mundo, assim. A gente tá, obviamente, levantando um debate, levantando vários assuntos, mas é muito importante a gente também levantar debates e gerar assuntos sobre essa galera. Essa galera leiga, essa galera que não tem realmente um conhecimento. E não porque talvez não queira ter, é o papo que você falou, o acesso à informação. Assim como é o VR, como a inteligência artificial. Quando a gente tirar da nossa cabeça o estigma de, pô, vai perder o emprego ou não, vai perder o emprego ou não. Como a gente beneficia pessoas a ganhar emprego. Esquece perder emprego ou não. Como a gente usa isso aqui para trazer emprego. Sacou? Talvez se a gente mudar a pergunta da questão e mudar o centro de discussão, de debate, a gente consiga sim pensar nisso. Porque até então o nosso problema pô, vai escanear minha casa, pô, mas tem gente que não nem pensa em comprar, não sabe nem que existe o aspirador de pó, robô, sabe? Um ponto que eu acho e até por isso que eu falei, eu não acho maneiro virar e falar, não, a AI não vai roubar o seu emprego. É simplesmente porque eu não acho que esse é o ponto que quem vai pesquisar sobre tem que pesquisar, tem que se preocupar. Mas eu também não gosto de falar isso porque eu acho que, assim como a internet, a AI vai mudar como algumas coisas funcionam. Um dono de uma rede de supermercados, se ele vê que ele consegue dar um serviço para alguém, que a AI lê o seu consumo de ingredientes e produtos mensais
e já entrega na tua casa tudo que você vai precisar para fazer todas as receitas que você está pensando em fazer, porque você pesquisou no Google. Cara, a companhia vai fazer isso se ela vê que ela tem dinheiro. E não é só o caixa do mercado que vai perder o emprego, é o caixa, é o açougueiro, é o cara que trabalha no mercado, quem abre a porta do mercado. Eu acho que não tem como você prever como é que as companhias, as grandes redes, seja lá o que for, vão usar isso para poder diminuir custo, que muitas vezes é diminuição de pessoal operacional. Ainda assim, eu acho que, cara, é isso. As pessoas têm que ter acesso, faz parte do trabalho do governo, da educação, dar acesso, preparar as pessoas. Eu acho que o trabalho retroativo, a pessoa que não teve acesso, vai se aposentar daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos eu acho que aí já vai ter mudado muita coisa. Eu acho que faz parte do trabalho do governo pensar nessas pessoas, regular. Estava falando com o Ota antes de começar aqui o nosso papo sobre o que aconteceu na Itália, né? Se você quiser até falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas na Itália eles bloquearam temporariamente o uso do ChatGPT e tem muita gente falando que a Itália está querendo frear a evolução. Cara, ela não quer frear a evolução. Ela quer se preparar juridicamente para a entrada de uma tecnologia que ninguém sabe se... Como é que eles estão usando os dados que eu imputo lá? As pessoas podem estar mandando assim, eu ganho isso, gasto isso, moro em tal lugar, me ajuda a me organizar financeiramente. Beleza, o ChatGPT vai te ajudar milagrosamente a se organizar. Mas a gente não sabe o que eles vão fazer com esse dado. Sabe? A gente não sabe o que o ChatGPT vai... Como é que vai ser a relação dele com outras empresas para fornecer a tecnologia para fins que a gente não conhece. Eu gosto de falar, cara, imagina um hacker com o ChatGPT. É a galera que já é apta a trabalhar com isso. Com os dados do ChatGPT. Eles já sabem manipular o ChatGPT para burlar as regras do próprio ChatGPT. Eu acho que tem que se preocupar. Eu acho que o trabalho da Itália ali não é frear a evolução. É se preparar. Ela vai tentar, provavelmente, o que ela conseguir. E é sempre difícil. Se foi difícil fazer regulamentação para drone, imagina para AI. Se tu pudesse, tu pararia? Se você pudesse ter o poder de escolha aqui. Eu não acho que eu acho que não dá para colocar a responsabilidade toda num governo. Eu acho que tem que ser responsabilidade da empresa, das pessoas, do governo, de quem compra, de quem usa, de quem mexe na API lá para modificar alguma coisa. Eu acho que é uma responsabilidade geral, só que é responsabilidade do governo fazer as leis, fazer a parte mais, não é nem proibitiva, né? A parte regulamentar da coisa. Não, é só porque, querendo ou não, o ponto dele é muito amplo. É muito amplo. Eu nem tenho conhecimento social para poder falar. É muito uma questão de relações que a gente se cria, porque a gente, humano, a gente tem diversos tipos de relação, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de amizade. Então a inteligência artificial, ela vem para moldar essas relações, só que ela não é capaz de entender os nossos sentimentos, porque a gente interpreta a nossa realidade através dos nossos sentidos. Ela não vê, ela não ouve, ela não sente o cheiro, ela não ouve essas coisas. Então, quando você comenta desses empregos, por exemplo, do caixa, ela não sabe nem disso. E é isso. O dono do supermercado, ele vai estar olhando ali como que eu vou otimizar meu fluxo de caixa, como eu vou aumentar isso. E aí, no meu ver, é muito, nesse caso, tem dois viés. Ele pode realmente, vou tirar, só colocar caixa autônomo, ou não, eu vou usar a AI para capacitar ainda mais o meu separador. E aí você, às vezes, consegue identificar uma posição no mercado que você nem tinha. E ele começa a ocupar essa posição. Então, ele saiu de uma posição ali que era estocar esse produto, às vezes, para uma posição que nem existia. Mas esse é um ponto que eu acho que a gente vai sempre bater, independente da tecnologia, independente do ano. Porque a gente está falando de uma coisa, voltando do mundo, que acontece no físico, comparando com uma coisa que acontece no digital. É esse gap que o Pablo falou. E esse meio aqui? É exatamente onde a gente cai. Isso é um meio. Então, como que a gente vai fazer isso se conectar? E aí é o desafio. Então, debates como esse que a gente está tendo é importante exatamente para a gente questionar isso. Porque se a gente entrar no piloto automático, a gente vai passar 10 anos e vai olhar para trás e falar, putz, por que a gente não conversou sobre isso antes? Que é o que todo mundo, mas tem um grupo propondo. Vamos dar um stand-by no avanço da AI para a gente ver o que aconteceu até agora? É igual, por exemplo, você pega um esporte recente, que começou a ser feito 10 anos atrás. Você ainda não sabe os efeitos que esse esporte vai ter no teu corpo. Você vai saber só depois. Então,
nunca caia de cabeça 100% num assunto que ainda é muito novo. Porque a gente precisa de tempo para maturar. E tempo é uma coisa que a gente não tem controle hoje. A gente não tem. Muita aquela frase de relacionamento, né? Não, o tempo. Mas é isso, a gente não tem controle sobre o tempo. Então, o que a AI faz hoje, ela acelera muito esse tempo. Mas o que vai acontecer nisso? Então, são respostas que a gente não tem, mas a gente tem que discutir para entender como que isso pode acontecer, se vai, se não vai acontecer. Então, acho que o ponto fundamental é isso, abrir para discussão. Trocar. Fala aí. Falar. Com relação tem 3 teorias, né? Filosóficas sobre se vai perder emprego ou se não vai perder emprego. Tem um que fala que o mundo vai acabar, né? Tem a outra que fala que os empregos menos qualificados, esses sim, vão ser muito prejudicados. E quem for mais qualificado vai ter que mudar a sua forma de trabalhar, ou seja, nada vai ficar do jeito que está, né? Tudo vai mudar. Então tem essa. E tem uma outra dizendo que como os resultados serão entregues de forma mais rápida, a economia vai girar de forma mais rápida, não vai ter o desemprego, porque a economia está girando de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Então, mesmo que perca o emprego ali, vai arrumar um outro emprego em uma outra posição, entendeu? Então são 3 teorias com relação a esse ponto que você falou. Há também a questão da estratégia brasileira de inteligência artificial, que é o governo brasileiro, né, através da portaria lá do Ministério da Tecnologia, Ciência, Tecnologia, Informação, enfim. Ele emitiu a portaria da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Nela, se fala muito em trazer a educação para o povo, educar mesmo o povo, fazer a inteligência artificial trabalhar a favor da humanidade, não contra a humanidade. Então, já existem princípios, né? Porque são pilares, isso que eu estou falando são pilares da estratégia brasileira, né? Da inteligência artificial. Esses pilares são 9 pilares, né? E o que eu falei são dois dos 9 pilares que tem. Precisam ser respeitados pela legislação que está por vir. E é engraçado, né, que países bem evoluídos, como Dinamarca e Suécia, se não me engano, ou Finlândia, eles têm um projeto de lei, para você ver, para pagar pensão para as pessoas que perderem o emprego pela aplicação da inteligência artificial. Muito. Ou seja, ela já consegue identificar uma possível coisa que pode acontecer. E essa terceiro ponto que o Otto falou é exatamente esse exemplo que eu dei. A partir do momento que você começa a usar a AI em determinados pontos, outros pontos vão se abrir. Outras chances vão se abrir. Podem ser elas mais difíceis, mas aí você tem uma tecnologia para você conseguir se capacitar melhor do que você tinha antigamente. Foi como a gente estava iniciando o nosso papo, do acesso à informação. E tem esse outro lado que vão ter empregos que realmente vão cair. E aí, esse exemplo que o Otto deu é perfeito. Quando você tem um governo que ele identifica isso através de um diálogo, porque eles identificaram isso de alguma maneira. Eles não falam, não, vamos... Eu acho que, não. Eu acho que. É um diálogo que foi aberto, alguma troca e decisões foram tomadas. E eu não sabia dessa questão que você falou aqui do governo brasileiro. Isso já mostra uma boa coisa. E aí falando de XR, por exemplo, hoje esses óculos, eles ainda não são vendidos comercialmente no Brasil por causa de legislação da Anatel. Por quê? Eles não conseguem comprovar para você que isso é seguro a determinado ponto. Por exemplo, teve um caso de hackeamento numa empresa alemã que os hackers entraram através do óculos de realidade virtual. Por quê? A proteção não era igual ao sistema e eles, através de uma brecha, conseguiram entrar. Então, a Anatel, hoje, ela ainda não dá esse aval porque ainda tem muitas dúvidas sobre o uso, sobre como esse conteúdo vai ser disponibilizado e bate muito nesse ponto. Então, um governo desse olhar e já prever isso, ele até te traz mais conforto. Porque, bem ou mal, gera um desespero, né? Eu chegar e falar, AI vai tirar seu emprego, você vai... Tipo, caraca, o que eu tenho que fazer agora? E aí um governo já trabalhar um incentivo desse, você vai ficar mais nervoso, mas você vai ficar
um pouco mais tranquilo. Porque na pressão a gente sabe que a gente não consegue raciocinar, né? Tem esse ponto também da gente entender as conexões humanas. Porque hoje em dia toda essa automação e inteligência artificial, ela está andando muito rápido mesmo. A cada geração que passa, ela anda muito, as tecnologias evoluem muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E isso impacta o mundo de muitas formas, como, por exemplo, inteligência artificial pode acabar jogando a gente numa mesmice de conteúdos. Cada vez mais a gente já consegue enxergar isso em alguns conteúdos que estão sendo criados usando inteligência artificial, eles acabam ficando muito parecidos, entendeu? E isso também, isso impacta também, a gente não pode em nenhum momento esquecer que essas tecnologias, apesar de ser um frenesi hoje, ser tudo muito moderno, em algum momento elas terminam virando commodities. E quando elas virarem commodities, elas vão inevitavelmente virar vantagens e vão voltar e vão tirar essa linha de produção de trabalho que a humanidade vive hoje. Então, assim, a gente vai deixar, por exemplo, acho que todo mundo aqui anda acompanhando o que as fabricantes de automóveis, de veículos vêm fazendo. Elas estão enxugando as fábricas, entendeu? Trabalhando com uma quantidade menor de funcionários e agregando valor ao que eles estão produzindo, entendeu? Eles produzem menos, consequentemente empregam menos, mas eles também agregam mais valor e mais desenvolvimento àquilo que eles estão desenvolvendo, entendeu? E aí o que acontece? No final das contas, tudo isso que está acontecendo depende dos inputs humanos. Por exemplo, o maior exemplo disso é o ChatGPT. O ChatGPT ele depende muito do que a gente pede para ele. Tem até um exemplo que eu vi esses dias. O cara mandou para o ChatGPT perguntar o que ele achava engraçado de uma imagem que era um cabo VGA carregando um telefone, um iPhone, por exemplo. Entendeu? E aí você fica pensando, poxa, e ele respondeu da seguinte forma: olha, eu acho que provavelmente você achou isso engraçado porque é uma tecnologia muito avançada sendo em utilização com algo muito antigo. Mas, e aí o cara estava do lado e respondeu, poxa, mas e se eu usasse isso para poder fazer uma análise dos anúncios que eu faço, das postagens que eu faço, dos vídeos que eu faço? A inteligência artificial poderia me mostrar caminhos de conteúdos que eu não vou ficar na mesmice. Entendeu? Eu vou entender que um conteúdo X, ela vai poder analisar para mim que um conteúdo X não funcionou por isso, e ele pode me dar uma sugestão de coisas que eu posso ter, de diferente do que aquilo. Eu posso sair do momento que a gente vai entrar da mesmice e ter um momento onde a gente vai explorar a criatividade baseada em inteligência artificial. E aí o que a gente ganha com isso? A gente vai ganhar tempo de vida. Eu vou ter muito mais tempo para aquelas conexões humanas. Eu vou ter muito mais tempo para passear com as minhas cachorras. Eu vou ter muito mais tempo para poder viajar até no Pará e rever os meus amigos, a minha família, a minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que o uso dessas tecnologias, elas estão vindo para poder ajudar a nossa vida. Quando o Lucas deu o exemplo do supermercado, instantaneamente me veio na cabeça um exemplo que eu tive com um cliente de telemarketing, que a gente atendia ele apenas criando campanhas internas, para público interno. E eu não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos anos, o uso de chatbots com inteligência artificial foi totalmente abraçado por essas empresas. Ainda está em evolução. E aí, começou a rolar internamente dentro dessa empresa um burnout nas pessoas. Por que estava acontecendo? Essa empresa estava pegando os melhores teleoperadores, estavam usando eles para treinar essas inteligências artificiais, esses chatbots. Imagina, você está lá treinando uma ferramenta, um robô, que na sua cabeça vai roubar o seu emprego. Cara, é absurdo. Mas aí, qual foi o ponto? A gente precisa mostrar para aquela pessoa, para aquele colaborador, que existem novos caminhos que vão se abrir dentro da empresa
para você explorar ali dentro. A gente precisa... E isso, quando o Gui fala de governos, eu acho que governos, empresas e até mesmo pessoas, influenciadores da comunidade global, precisam urgentemente criar uma espécie de comitê para poder entender essas coisas, entender como isso vai impactar as coisas. E a gente não vê isso, entendeu? A gente vê uma coisa ou outra solta ali. Por exemplo, eu acho que até o Otto vai poder responder isso melhor. Mas vários países têm a LGPD, né? Mas eu não sei até que ponto a LGPD do Brasil ela abrange determinados assuntos, e a LGPD da Itália abrange outros determinados assuntos que vão ficar fora dos assuntos que acontecem aqui no Brasil. Te respondendo, na verdade, a legislação brasileira é uma cópia da legislação europeia. Então, tem algumas situações ela é mais branda, mas, no geral, ela é uma cópia da legislação europeia. Né? É isso. Um ponto muito interessante que o Prabo traz para a gente é o quê? Que a AI, o output depende do input. Ou seja, tudo que vai sair depende do que vai entrar. E quem dá a entrada é agente humano. Então, essa pausa que a gente comenta, que está sendo comentada por diversos empresários, é isso. Vamos pausar para ver o que a gente está imputando, para saber se é realmente isso que a gente quer imputar, porque é isso, toda ação gera uma reação. Será que a reação que a gente quer da AI é essa? Então, acho que é exatamente esse ponto, porque quanto mais acesso a gente der, mais ela vai entrar. Então, dê acesso ao banco de dados X. Ela vai ler aquilo ali numa velocidade, de uma maneira que às vezes nem a gente estava imaginando. Já teve aquela questão de AIs criando linguagem entre elas para se comunicarem. Isso é uma liberdade que foi dada, talvez, num excesso. Então, é isso. Depende como a gente vai colocar e o que a gente está colocando. O que é excesso e o que não é? Um mundo que a gente não sabe nem até onde pode ir. Acho que precisa de um tempo que a gente não tá dando, talvez. Não é nem que não tá dando. As pessoas falam disso há 70 anos, cara. A Asimov falava esses pontos de cruzamento entre sociologia e tecnologia. A Asimov falava disso há 70 anos atrás, cara. Então, não são problemas novos. São problemas que são pensados há muito tempo, só que só estão virando reais agora. E a galera só tá se preocupando agora. Assim como o metaverso. O metaverso é de 2022, não. Desde a década de 90 já é discutido. Só que hoje a gente conseguiu um avanço tecnológico que permite integrar certas tecnologias de diversas maneiras e aí torna palpável essa tecnologia que não era. Mas isso já era discutido. Esse tema já foi abordado. Mas é isso, a gente vai avançando, a gente vai tendo acesso a mais informação, a tangibilizar mais as coisas e tudo mais. Enfim, e aí essa velocidade cada vez está mais rápido. Então, avanços que eram feitos de 10 anos de tecnologia, você vê hoje em dia 6 meses, daqui a pouco é um mês, daqui a pouco é uma semana. Se você pegar o chat GPT mesmo, tem um vídeo que o cara compara a evolução das inteligências artificiais em 12 meses. O Midjourney, por exemplo, o cara imputou o mesmo pedido para ele gerar uma imagem. Há 12 meses atrás, ele entregou uma imagem, assim, você entendia o que era, mas era uma meio que quase abstrata, com o mesmo input que ele entregou hoje, que era uma imagem real do nível que parece daquela do Papa que enganou todo mundo. Isso em 12 meses. E aí a pergunta vem, o que vai acontecer daqui a 2 anos? A gente não sabe. Tem um ponto que eu até queria trazer, que eu acho que não fala só de AI, fala de metaverso também. É bem parecido com isso que a gente estava falando agora. Existe uma preocupação muito grande com... e quem juntou essa base de dados? Que base de dados é essa? A galera que fez a OpenAI, que é quem fez o ChatGPT, é uma galera de cultura americana e europeia, sabe? E como é que ficam as outras culturas em relação a isso? Assim, isso também vale para o Midjourney e isso vale para um possível aumento exponencial do metaverso. Se os ambientes de trabalho começarem a virar majoritariamente no metaverso, como é que uma empresa da África do Sul vai se sentir representada tanto juridicamente quanto do ponto de vista cultural num escritório que quem fez foram alguns caras lá da Finlândia? Como é que aquilo vai refletir
os comportamentos culturais de uma galera que está na China, na Tailândia, porque não tem como todos os lugares chegarem na mesma grau de evolução tecnológica ao mesmo tempo. Então, a galera que for trabalhar no metaverso, às vezes projetar um carro em realidade virtual, como é que você vai fazer isso igual em várias empresas? Então, eu acho que cria uma necessidade dos lugares, dos países, da Constituição e etc., prever que vão ter essas questões. Tipo, beleza, para você começar a vender o seu metaverso aqui, ou sua plataforma, seja lá o que for, você vai ter que atender isso aqui, ó. Sabe? Essas são as exigências que você tem que atender. E não foi isso que foi feito com o OpenAI, por exemplo. O negócio da Itália, o que o pessoal tá pedindo para pausar, é porque a galera não tá nem aí. Eles vão desenvolver, não vão atender nada, não vão só olhar para trás depois. E às vezes o risco tá feito. Essa questão que ele falou, que eu achei maneira do país ter certa responsabilidade de pagar uma pensão para quem for alvo de obsolescência, faz parte desse tipo de pensamento. Só que tu não pode implementar isso do nada, né? Não pode ser do nada. E como que eu vou fazer isso num lugar que não tem barreira? Porque a internet tem barreiras, só que eu e daqui para os Estados Unidos eu tenho barreiras físicas. É quilômetro, é real, é mundo físico. A internet eu consigo ir para a Europa agora se eu quiser. A gente pode ir para Portugal, que a gente gravou em realidade virtual. Eu coloco todo mundo em Portugal agora. Então, de novo, é a velocidade. A velocidade está muito rápida. A questão do que o Pablo comentou de novo, do físico, do digital, até uma provocação que a galera faz. A gente está num nível tão avançado de gerar outras realidades, e aí gera esse questionamento. Será que a realidade que a gente já vive já não é uma realidade? Não entrando chamo na Matrix, mas da gente questionar a nossa própria realidade. A gente está vendo ela física aqui, mas a gente, quando entra uma AI, a gente começa a gerar esses questionamentos. Será que essa realidade é a realidade mesmo que eu quero? Que eu espero? E aí são questionamentos que a gente vai sempre ter. Ontem, gente, que louco, juro por Deus. Mas com uma outra visão. Exatamente a questão da lente. Eu tava usando um óculos. Loucura isso agora, gente. Eu sou um ponto fora da curva desse podcast. E aí eu tava imaginando exatamente a seguinte forma. Caramba, que estalo. O mundo é o mundo. A realidade é a realidade. Todos aqui podemos estar vendo a mesma coisa. Estamos vendo a mesma coisa. Essa mesa é branca, temos 4 microfones aqui, uma televisão com um Pablito. Mas se eu, Lucas, tiver uma deformidade visual, como daltonismo, por exemplo, eu enxergo a mesma realidade, só que com um outro aspecto visual, seja por cores, seja por outros tipos de aspectos diferentes. Só que é a mesma realidade. Só com outro olhar daquela realidade. Se eu tiver alguma forma mecanizada, tecnológica, de alterar essa realidade, vivendo a visão dessa realidade, vivendo a mesma realidade, eu só construo o que a minha mente quer ver. Só que eu continuo vendo essa realidade. Então, só que dentro da realidade, que eu quero dizer, aqui, teoricamente, eu estou numa realidade aumentada, que não é a realidade física, é a digital, que foi projetada, perfeito. Se eu tiver um tipo de óculos, por exemplo, algum tipo onde eu construo que tudo, essa mesa aqui é rosa, um exemplo, essa mesa é rosa para mim. Aí vai entrar numa outra discussão. Mas, por exemplo, se eu entro aqui e falo que aquele chão ali é de lava, como tem as brincadeiras no YouTube, aquele chão de lava, eu não posso pisar naquele chão. Então eu consigo construir também realidades aumentadas dentro da realidade normal. Normal, não sei se é a palavra certa para se usar. Atual, física, digamos assim. Com formas diferentes de ver essa realidade e vivenciar essa realidade. Porque, por exemplo, uma pessoa hiperativa. Eu sou muito hiperativo. E de verdade, gente. Jura? Juro. E de verdade, eu gosto muito de correr, tá? E pra mim, Lucas, seria brilhante, seria muito incrível se eu tivesse benefícios de corrida. E se eu tivesse uma forma de visualizar esses benefícios durante a corrida, porque eu corro todo dia no mesmo lugar, é chato. É chato correr todo dia no mesmo lugar. Se eu tivesse benefícios de corrida naquilo ali, seria incrível pra mim. Imagina, eu estou correndo com uma lente de contato ou com óculos e eu consigo ver benefícios. Tipo, 1 quilômetro, cheguei, uma barreira, eu tô ultrapassando essa barreira e pessoas me motivando na mesma realidade, que não altere a forma como eu corro, sabe? Isso é uma forma de imaginar a gente penetrando a realidade física. Tá acontecendo. Exatamente. Já tá. Você falou da lente agora. Estão desenvolvendo lentes para ver quem tem diabetes.
Aí você coloca a lente, ao invés de você ficar ou escaneando hoje em dia, né? Ou vendo através do sangue e tal, se você está à mão ou não, fica medindo, você consegue ver a medição, um Bluetooth, você bota no olho a lente, e aí você vê lá o quanto está A glicose para você não passar mal. Exatamente. Cara, Isso é a definição de realidade aumentada que você deu. Quando a gente consegue trazer para o nosso mundo real elementos virtuais, é a definição de realidade aumentada. Esse óculos aqui é de realidade virtual. Ou seja, eu estou em um ambiente virtual. Quando eu estou na realidade aumentada, eu estou na minha realidade trazendo elementos digitais. Então, por exemplo, essa mesa aqui, a gente poderia estar com 4 óculos. E a tendência é que isso daqui vai virar tipo um óculos de grau. A gente está no VHS da tecnologia. Isso daqui ainda é muito arcaico. Se a gente parar para pensar 25 anos para frente, que é o que a Meta, por exemplo, cita, 25, 30 anos para frente, isso daqui vai ser um óculos de grau, que você vai ter um dimmerzinho aqui e você vai escolher 100%, eu estou na realidade virtual, 50% eu estou na realidade aumentada e 0% eu estou na minha. Só que a tendência é você sempre, por exemplo, hoje o dia está nublado, eu quero ter sol, eu vou mudar aqui. Só que aí tem uma questão que você falou, a mesa é branca e todo mundo. A gente entende que a gente está todo mundo mesmo, só que a nossa realidade para cada um é diferente. A temperatura que o teu corpo tá agora é uma, meu é outra, dele é outra, dele é tanto cristão de casaco, a gente não tá. Esse azul a gente sabe que é azul, mas para você é um azul, para mim é outro azul. Então, a realidade, ela tem essa realidade comum, mas como a gente interpreta é singular de cada um. E aí entra de novo. Fala aí, Pablito. E aí tem desculpa te cortar, Ian, acho que é só para eu não esquecer aqui. Claro. Até respondendo um pouco do questionamento do Lucas. A nossa mente, ela já se autoprograma para definir as coisas. Ela já está autoprogramada para definir que azul é azul, que verde é verde, que ele vai ter variações dependendo da sua perspectiva. Entendeu? Tem uma coisa que vocês já ouviram falar do termo sinestesia, que é quando todos os sentidos se misturam. Entendeu? Você pode ouvir uma cor, por exemplo. Você pode criar realidades baseadas nos sentidos. E isso tem o poder de transformar a realidade aumentada. E lá no início, quando a gente falou que existe uma lacuna, a lacuna é justamente para preencher a realidade aumentada, justamente vai vir para preencher essa lacuna. Então, assim, a gente entende que a pessoa vai enxergar um objeto e ela precisa das informações que a gente passou as últimas décadas colhendo, entendeu? Então, a gente realmente vai ter tecnologias que vão encurtar esse caminho, vão preencher essa lacuna. Então, e isso a gente vai a partir do momento que a gente vai entender os sentidos das pessoas. O Ian, por exemplo, tem o projeto da Heineken, em que em um círculo, em uma história, em um círculo, eles preencheram todos os sentidos da pessoa. E aí eu sempre tento trazer um exemplo que é o seguinte: quando você lê alguma coisa, 70% da população vai absorver só 20% daquela informação. Quando você vê uma imagem ou um vídeo, essa mesma população ela vai entender apenas 40% daquela informação. Agora, quando você cria um conteúdo imersivo e mostra e traz esse mesmo questionamento, essa informação ela vai ser absorvida 70% ou mais. Então, assim, como a gente vai conseguir encurtar as distâncias, entendeu? A gente precisa chegar nesse momento de entender que todo mundo é um ser individual que vai enxergar o mundo de acordo com a sua perspectiva, que a mente dessa pessoa automaticamente já está fazendo percepções dessas coisas, entendeu? Tem uma imagem, não sei se já chegaram a ver, que a pessoa fez uma animaçãozinha de algumas torres de alta tensão brincando de pular corda. Você vê essa imagem, a sua mente automaticamente faz você sentir a vibração daquela torre, você entende que é uma coisa muito grande, pulando corda, e você escuta o barulho sem ter nada disso. Entendeu? E esses são os gatilhos que a gente agora precisa começar a entender em como a gente vai levar essa informação utilizando desses gatilhos.
Aí eu acho que o Ian pode até dar o exemplo da Heineken, que aí eu acho que vai ficar mais entendível esse Vou contexto. contar esse case rapidinho. O que acontece? Voltando àquele ponto que eu trouxe a gente interpreta a nossa realidade através dos nossos sentidos, e batendo um pouco nesse papo que o papo falou de sinestesia, quanto mais sentidos eu alterar, mais eu consigo criar outra realidade. Então, a gente teve esse desafio, tem uns 5, 6 anos, que essa empresa procurou a gente para a gente pensar, tá, eu tô com esse produto aqui, eu quero ativar ele num lugar, mas como é que eu posso mudar essa realidade? Então a gente, tá, como é que a gente vai trabalhar os sentidos? Visão e audição, beleza, óculos de realidade virtual já completa, mas os outros 3? Então a gente criou uma busca assim pelo tesouro, né, que você tinha que achar a chave, e a gente fazia você passar por tudo, ou seja, você fazia um voo de tudo via óculos de realidade virtual. Você voava de drone, você andava de jet ski, você colher a chave. Então, enquanto você estava voando de drone, a gente colocava um ventilador. Enquanto você estava no jet ski, a gente jogava uma aguinha. Então, beleza, tem muito essa coisa do tato, de eu sentir. No final do vídeo, você era convidado a pegar uma chave. Então, no vídeo, tinha uma pessoa com a boia assim, segurando a chave. Só que na hora física, a hostess vinha e segurava essa boia. Você não está vendo a boia, você está vendo a boia no virtual, mas ela existe no físico. Ou seja, eu estou conectando o virtual com o físico. E aí, quando você pegava essa chave, você falava, ué, isso que está no virtual eu estou sentindo aqui? Então, eu já trabalhei o tato. E aí, quando ela tirava o óculos, ela via que tinha a chave e aparecia um baú ali, né? Que antes ela não tinha visto. E ela abria esse baú e dentro do baú tinha 3 cervejas. E aí, ela era convidada a abrir uma cerveja para ela e levar 2 para o amigo, para outros amigos. Então, a gente conseguiu trabalhar todos os sentidos ali. Porque o olfato é aquele cheiro exclusivo daquela cerveja, o gosto também, a visão, a audição, e a gente juntou tudo isso e a gente criou outra realidade. E eu acho que é muito isso. Toda tecnologia, ela vai ter 2 lados. Por exemplo, hoje, um lado que o VR, todo mundo pode criticar, mas se você pegar e olhar para a medicina, os avanços que estão tendo com a realidade virtual são bizarros, assim. Porque, por exemplo, hoje, eu consigo colocar o óculos de realidade virtual numa pessoa que está internada, com o uso de realidade virtual eu consigo diminuir o uso de sedativo que essa pessoa vai tomar. Ou seja, eu estou diminuindo a vulnerabilidade do corpo dela através do uso de tecnologia. Ah, não é o ideal, estou colocando. Sim, mas eu estou melhorando um pouco o que ela está sentindo. Então, a gente pega uma pessoa que sofreu um acidente, está internada 6 meses no hospital, 1 ano, 10 anos, ela não consegue sair daquele lugar. A partir do momento que eu consigo transportar ela, porque hoje a realidade virtual é o nosso teletransporte, consigo colocar ela junto com os familiares dela, no local que ela sempre visitou quando criança, eu estou trazendo para ela a esperança de que aquele cenário que ela vive atualmente pode melhorar. Então a tecnologia sempre vai ter esses 2 lados, o lado do supermercado e o lado do hospital. Sempre vai ter, independente da tecnologia que for. Pode ser ela totalmente virtual, como pode ser, às vezes, uma tecnologia ali... Porque quando a gente fala tecnologia, fogo é tecnologia, né? Hoje, no mundo de hoje, tem a tendência a entender que tecnologia é o que é virtual, o que é digital. Não. Mas um elástico, às vezes, com uma coisa pode ser uma tecnologia. Então, toda tecnologia sempre vai jogar por os 2 lados. Né? Tem uma coisa que eu acho legal até puxar, até pensando na parte jurídica, quando a gente começar a usar realidade virtual aumentada, desse jeito que ele falou da cerveja, por exemplo, para fazer uma criança pedir para o pai comprar um brinquedo. Há pouco tempo atrás foi proibido ter anúncio na televisão de um brinquedo falando, pede para o seu pai comprar. Porque a criança não tem controle ali sobre impulso e etc. Tem que ter a parte jurídica para poder regular como é que vai ser o uso dessa sinestesia, nessas coisas. Como é que seria, há pouco tempo também foi proibido botar na TV alguém bebendo álcool, pensando principalmente em alcoolismo. E se eles começam a fazer isso com o cheiro de álcool? Sabe? Se eles começam a fazer isso com a forma... Mudar os sentidos da mesma forma que o álcool muda, para não precisar colocar alguém bebendo para fazer propaganda de bebida. Tem que ter a parte jurídica. Precisa, até porque a gente já está entrando na parte de neuromarketing. Exatamente. Né? Exatamente. Aí, enfim, complica pra caramba. Mas eu acho maneiro, porque eu acho que é mais fácil ver o lado jurídico de AI do que ver esse lado, a importância do lado jurídico em realidade aumentada, por exemplo. Esse é o próximo podcast. Que é muito importante, inclusive.
Quando o jurídico, eu até penso o contrário. Eu acho que ele é mais importante na realidade aumentada do que na artificial. Porque na realidade aumentada, a gente está interagindo com a nossa realidade. Isso vai afetar diretamente a mim. Então, todas essas questões jurídicas de realidade aumentadas, elas têm que ser trabalhadas muito. Porque eu estou lidando com pessoas. Eu estou lidando com a realidade. E qualquer coisa que eu faço na realidade física, ela vai ter uma alteração maior do que na realidade virtual. Tanto que a gente já teve questões de assédio na realidade virtual. Do avatar estar muito próximo do outro. Então, são questões que não tinham sido pensadas. A partir desse caso, gerou-se uma mudança na tecnologia de você não conseguir chegar perto. Então, esse lado jurídico, ele é sempre muito importante. Ainda mais quando a gente fala dessas questões de ambientes virtuais. Eu estou colocando... são avatares. Mas são pessoas atrás dos avatares que vão estar juntas. Então, questões de crimes, tudo tem que ser revisto, tem que ser visto também. E aí, no meu ver, Ian, com lastro no mundo físico. O que está se pensando hoje em dia é exatamente isso, né? A gente não tem legislação, a gente vai fazer um podcast sobre crime cibernético. É uma carência muito grande com relação a essa legislação e conforme a tecnologia tem avançado, assim, é um assunto que não pode sair de pauta de jeito nenhum. Né? E aí, com relação à medicina, até com a realidade aumentada que você falou, tem um óculos, Leap Motion. O Leap Motion. Ele ganhou um certificado lá de medicina lá nos Estados Unidos para o médico poder operar as pessoas com esse óculos, através de realidade aumentada, que o óculos consegue identificar, puxa o órgão aparece assim para a pessoa em 3D, e aí o cara vai ser. O que isso significa? Hoje, irado, né? Vou tangibilizar isso que o Otto está falando. Hoje, a gente tem aquela máquina que faz raio-x, que é redondo, esqueci, que é super forte. Não, que é de magnético. A ressonância magnética. A ressonância magnética, ela basicamente é um scanner 3D do seu corpo. Então, a partir do momento que eu conseguir fazer o escaneamento 3D do seu corpo e eu tenho o seu coração em 3D, o médico não vai mais precisar abrir cirurgicamente o paciente com um bisturi, porque através do óculos de realidade virtual ele vai ver esse órgão virtualmente identificar. Ou seja, olha a quantidade de risco de operação que eu estou reduzindo, a assertividade que eu estou aumentando. Então, nesse caso de medicina, é uma coisa que realmente mudou muito. Muito. Cara, só um complemento do que você está falando. É surreal. Estou surtando com esse podcast. Mas isso vai muito... Por que o jurídico entra muito de uma forma importante? Porque isso vai muito pelo que o Otto falou num podcast, agora não vou lembrar, acho que foi com o Alan, ou num papo que a gente só teve. Da mesma forma como a gente tem o óculos, a gente tem a melhoria absurda. O Otto uma vez levantou a ideia, por exemplo, se a gente chega num passo da tecnologia, numa população onde os carros todos são assim, e são, enfim, como Teslas. Autônomos. Autônomos, perfeito. Isso diminui em 99% os acidentes, seja por álcool, seja por previsibilidade, seja por uma criança correndo, qualquer coisa. Seja por vários motivos, pane seca, vários motivos. Também é passível de erros. Você levantou essa bola, você lembra? Beleza, e aí quando um erro vai acontecer, porque provavelmente vai acontecer, quando o erro acontecer, o que vai acontecer com isso? Beleza, vai perder-se uma vida por conta de uma tecnologia. Quem é o responsável por isso? E nesse caso, por exemplo, o cirurgião com uma tecnologia de realidade aumentada, e se ele erra mesmo, ou se ele erra a partir daí, quem é o responsável por isso também? Porque isso gera um outro debate de responsabilidades sobre a tecnologia que também precisam ser revistos, sabe? Beleza, o percentual de melhora é de solução, né, de 99%. E 1% que também pode ter sido vidas. O quanto isso vai ser impactado dentro dos 90%. É um debate que a gente pode ter aqui, cara, muito amplo sobre responsabilidade tecnológica. No caso de medicina em específico, é por isso que quando você trabalha com tecnologia em empresas, elas seguem aquela metodologia de startup, né? Vou fazer um MVP, que é o projeto mínimo viável, exatamente para você entendendo e viabilizando isso. Então, a medicina, na verdade, ela já trabalha com isso há muito tempo. Então, hoje, eles conseguem garantir. Então, essa certificação que o Leap Motion tem, ela foi durante anos de validação isso. É isso, o erro, claro que o erro sempre vai acontecer. Eu acho que isso é até um pouco humano, ninguém é perfeito. E a tecnologia, se for perfeita, tem alguma questão, tem alguma coisa errada.
a gente sempre vai estar aprendendo com o erro. A ideia é minimizar eles, porque eu acho que eles sempre vão existir. Mas a gente tentar minimizar ou aumentar o tempo de resposta, para a gente conseguir ter uma reação mais rápida ao problema que apareceu ali pra gente, né? Perfeito. Então, a Ju deu um recado ali que a gente tem que se despedir agora. Tem que dar, hora de dar, né? Hora de dar o tchau. Gente, então esse foi mais um episódio do Legal Bytes, do Bytecast. E eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês. Lucas, obrigado. Tamo junto, Otto. É sempre um prazer estar aqui. Legal Bytes, tecnologia e direito na palma da sua mão. Gui, obrigadão pela participação. Valeu, Vocês são gênios, pô. Vocês são gênios. E assim, despede aí da galera aí. E Gui também. E Pablito. Começa aí, Pablito. Bom, eu tô aqui um pouco mais longe, mas eu quero agradecer todo mundo aí. Eu acho que o papo aqui foi enriquecedor. A gente acabou até tendo percepções que nós três mesmo a gente ainda não tinha tido sobre a gente como XR. E eu achei muito bacana. Já tô até me colocando à disposição para mais papos aí futuramente, hein? Teremos. É um prazer, teremos. Faço desse discurso do papo primeiro agradecer vocês, a equipe toda, porque eu acho que, de novo, ter um fórum desse para a gente discutir avanços, como a gente está colocando tudo isso em prática, o que é o bom e o ruim, são exatamente esses encontros que vão entender a gente para onde que a gente vai dravar esse futuro. Se é pro lado B, se é pro lado C, ou não, se é pro lado D, igual o Pablo comentou, realmente teve muitos pontos que vocês trouxeram aqui que a gente nem tinha pensado. Então, acho que é isso, agradecer pela essa troca de informação que sempre vai fazer a gente amadurecer e evoluir nesses tópicos que a gente está discutindo, né? Eu queria agradecer também e falar que se eu trouxesse esse assunto para o ChatGPT, eu não teria uma troca tão rica. Então, olha, OpenAI, vocês estão desatualizados. Muito bom isso aqui. Valeu, galera. Estuda, pé. Mas valeu, galerinha. Tamo junto. Até o próximo podcast. Um abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. O nosso site legalbytes.turbo.com. Tem muito artigo irado que o Ota tá mandando via lá, o Tarcísio e a galera toda. E um beijo no coração de todo mundo aí. Até a próxima.